Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Só da Ciência. Eu me chamo Igor Rapp, sou professor e biólogo e hoje vamos tentar entender como um vírus pode mudar totalmente a realidade do mundo. Hoje vamos falar de Sweet Tooth. Sweet Tooth não se trata da história de um dente cariado. Gostou dessa, né, Simone? Muito boa essa piada. O que você achou dessa piada? Muito boa, né? Ai, eu sou tão engraçado. Eu sou engraçado. Bom, mas a história se trata, na verdade, de Gus, um menino híbrido entre humanos e cervos, que desobedece à única regra que o pai morto deixou para ele e começa a desbravar um mundo pós-apocalíptico que sofreu uma pandemia de um vírus, o H5G9, que causa uma doença na série chamada flagelo. Alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo? Bem, essa doença flagelo começa com uma simples gripe e vai desencadeando vários sintomas, como indisposição, dor de cabeça, febre alta, e ao final do processo tem alguns sintomas que são do sistema nervoso. Por exemplo, um dedinho tremulante, coma e, por fim, a morte. Mas essa doença só atinge adultos. As crianças em vida intrauterina têm algumas alterações que vão fazer com que elas nasçam híbridos, meio humanos e meio outros animais, como aves, répteis e outros mamíferos. E aí a pergunta que eu me faço é: será possível que um vírus possa causar tantas alterações num corpo? Para responder essa pergunta, primeiramente a gente tem que lembrar o que é um vírus. Eu e a Simone fizemos esse vídeo aqui que mostra basicamente como um vírus funciona e é. Na verdade, um vírus é uma capinha de proteína que contém um material genético, que pode ser moléculas de DNA ou RNA, que são dois ácidos nucleicos que transmitem informação das características. E para que ele funcione, ele precisa injetar isso numa célula hospedeira. Nesse processo, ele pode carregar alguns genes de uma espécie para outra, mas de maneira superficial e são poucos genes carregados por vez. Além disso, para que haja a multiplicação desse vírus dentro da célula, ele pode tomar dois caminhos básicos. Ou ele usa toda a maquinaria da célula naquele momento para a multiplicação do seu material genético e das capas de proteína num ciclo chamado lítico, ou então ele injeta esse material genético dentro do material genético da célula hospedeira, fazendo um ciclo chamado lisogênico. Nesse caso, ele faz com que haja a multiplicação da célula e, por conseguinte, ele é multiplicado também junto com a célula. A maior parte dos vírus formados por DNA é que fazem esse tipo de ciclo, que o H5G9, para que ele consiga mudar as características de um ser vivo, ele deve, primeiro, transportar um material genético de uma célula até outra e, segundo, ser capaz de inserir essas novas características dentro desse ser que ele infectou. Dessa forma, ele deve ser um vírus de DNA com um ciclo lisogênico. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A pergunta que fica então é: será possível um vírus transmitir tantos genes para um animal que possa fazer com que haja tantas alterações? Bem, por hora, o que podemos falar é que alguns vírus podem sim fazer modificações celulares, como é o caso do vírus da herpes ou ainda do vírus Epstein-Barr, que fazem com que algumas proteínas da célula sejam silenciadas e essa célula se torne imortal, assim facilitando
justamente aquele processo de duplicação do vírus, fazendo com que ele consiga se dispersar por outras células. Para que a gente veja mudanças tão grandes na anatomia de um ser daquele jeito que aparece na série, esses poucos genes devem ser capazes de controlar a formação do indivíduo. Por isso, na série, e essa parte é verdadeira, na série, se há alguma chance de alteração de um ser, é na vida intrauterina, já que são poucas células a serem manipuladas e esse ser ainda está em desenvolvimento. Dessa forma, o que acontece é que os genes transferidos do vírus para o ser humano devem estar interferindo no funcionamento de um grupo especial de genes humanos que é chamado de genes reguladores do desenvolvimento. Pense nesses genes como arquitetos. Eles vão comandar a formação das estruturas do corpo humano. Por exemplo, os seus braços só estão onde eles estão justamente por conta desses genes desenvolvedores. As suas pernas, você só tem 2 olhos justamente por isso, por conta do funcionamento desses genes. Então, basicamente o que eu estou dizendo é que um vírus, para que ele seja capaz de alterar a anatomia a ponto de fazer com que haja o surgimento de um híbrido entre 2 espécies, ele não traria, na verdade, genes. Ele interferiria nos próprios genes da espécie, principalmente nesse grupo de genes do desenvolvimento. Bem, e isso acontece de verdade. Num estudo de 2006, alguns pesquisadores norte-americanos mostram que mutações num desses genes desenvolvedores, chamado TALPID, faz com que embriões de galinhas formem dentes e tenham uma estrutura cranial parecida com um réptil. Ou seja, fazendo com que elas se tornem um híbrido, galinha-réptil. Olha só que interessante. Porém, esse mesmo estudo mostra que esse tipo de mutação nesses genes desenvolvedores, em grande parte, vai fazer com que haja a má formação do ser e não a mistura de 2 seres. Ô Igor, o que você quer dizer então é que esses embriões de galinha eram inviáveis, eles não chegaram a nascer. Exatamente, eles não nasceram um monte de galinha com cabeça de crocodilo, né? Na verdade, eles morreram na vida intra-ovo. Se um vírus interferisse nesses genes desenvolvedores, com certeza absoluta haveria a má formação do ser e a inviabilidade dele, fazendo com que ele sofresse um aborto ou morresse nas primeiras horas da vida fora do útero, né? Então, na verdade, não. Um vírus, o H5G9, não é capaz de fazer com que haja o surgimento de híbridos. No máximo, o surgimento de chifres, como é o caso dessa velhinha aqui, ou ainda de malformações, como é o caso desses embriões de galinha. Bem, isso tudo acontecendo na natureza, de maneira espontânea. Mas será que a humanidade pode utilizar justamente essa propriedade do vírus para infectar células e fazer com que haja a injeção de genes de interesse de uma espécie para outra? Sim, é assim que nós formamos os transgênicos ou organismos geneticamente modificados, utilizando técnicas como infecção e também uma nova técnica chamada CRISPR-Cas9. Mas essas 2 técnicas eu vou deixar para um próximo vídeo, beleza? É isso aí, pessoal. Se curtiram o vídeo, deixe seu like e faça um comentário. O Sol da Ciência precisa de 1000 inscritos e 4000 horas, então, por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse e os outros vídeos do canal com seus amigos e pessoas que você acha que vão curtir. Bom, o vídeo fica por aqui. Um forte abraço para vocês, se cuidem e tchau!